Nossa. Ei, antes fizeram uma pergunta que eu achei interessante, que era quanto que a gente gastou para ir lá. Como a gente foi em países diferentes, a gente pode talvez falar o valor inicial que a gente teve que gastar, que era um Boa, convite que a gente pedindo. Pode ser boa. diferente de uma série para outra também, né? No caso, lá quando eu fui para a Austrália, eu tive que começar mais um investimento de uns 35 mil, pelo que eu lembro, para Eu- conseguir chegar lá. Aí depois lá é outra vida, mas até chegar lá, toda a parte de comprar o curso, de pagar o local onde a gente vai ficar, os primeiros dias, toda essa parte, foi em torno de uns 35 mil. Legal. E vocês, no caso, o Everton, você foi sozinho, né, Everton? Sim, fui sozinho. Ah, legal. Aí dá para ter uma média. E a Vivi, tanto a Vivi quanto o Everson, eles foram com os cônjuges, né? Com o cônjuge, como diz o nosso Moro. E como que foi? Vocês conseguem dar uma média, assim? Porque eu acho que em casal é um pouco mais complicado, É, né? Fazer... quando eu me planejei, eu estava vendo o preço da escola e dos aluguéis. Aqui em Califórnia é muito alto o aluguel, né? Então você já precisa chegar pelo menos com 2 meses de aluguel, porque você não tem nada aqui ainda. Então eles pedem geralmente 2 meses. Você até consegue achar um mês, mas é muito difícil. E eu consegui achar um mês, né, de um aluguel. Então, depósito que se fala, né? Ah, você E, pagou e o as, mês antecipado, né? É isso. isso, exatamente. Você paga o mês e o mês antecipado fica guardado lá. Quando você sair, você pega Certo. de volta. Então, aí eu tive esses gastos com isso daí, o tuition da escola, que foi mais ou menos em reais naquele tempo, acho que foi uns 12 mil reais ao todo com a escola. E aí teve a parte do aluguel, que mais ou menos foi por volta de uns 15, mais ou menos, 10, 15 mil. E depois aqui, chegando aqui, a gente começou a se virar, ficar mais tranquilo, né? Mas para chegar mesmo, mais ou menos uns 25 ou 30 mil também, tive que gastar. Fora as passagens, né? A passagem, ainda bem que a gente tem desconto, né? Tem esse mal aí, que ganha 80% na primeira, né? No acompanhante só, mas já ajudou. É. Então, foi uma economia boa. Mas acredito que chegando com uns 30 mil. Hoje o dólar está muito alto, né? Quando eu cheguei aqui, estava na casa dos 4, mais ou menos. Hoje já está quase 6. Então, por Pois é. volta de uns. Acho que uns 5, 6 mil dólares, no caso, dá para chegar aqui e se estabilizar, né? Para começar, hoje em dia. E É. como o tuition da escola é mensal, então eu pago por mês, né? Então é mais tranquilo. Ah, legal. E Uhum. você, Vivi, você lembra mais ou menos? Uma estimativa? Então, eu estou tentando fazer as contas aqui. Bom, eu vou passar também por partes, tá? Porque Sim. assim, o dólar quando eu vim, e também tudo depende do planejamento, né? Eu não sei se o Everson, a esposa dele só foi como acompanhante, né? Ela foi estudar ou não, mas assim, no meu caso, no caso do meu marido, nós dois viemos para estudar, né? Então foi mais caro, né? Então, assim, eu tive que ter um investimento pelo menos para 6 meses da escola, né? E também investimento para o college, né? Na época foi college, aí depois o meu marido passou para mestrado, né? E, então, assim, só de college do meu marido, para o primeiro termo, né? Foi 16 mil, porque aqui a gente paga por termo, é diferente do Brasil que a gente tem que pagar mensal, né? A gente tem que pagar todo. Então foi 16 mil dólares, né? O dólar canadense está 4,60, um pouco mais barato do que o dólar americano. É que tem Internacional. muita pergunta mesmo. Aí, uma das coisas que eu quero fazer uma roda rápida de perguntas, só para a gente tirar, porque várias pessoas perguntaram a mesma coisa, e vocês já até responderam. A questão da acessibilidade, a gente já falou um pouquinho, se tem algum tipo de Uhum. lei específica de acessibilidade, igual tem no Brasil, que os estabelecimentos são obrigados a terem acesso ou não, aí na cidade que vocês estão. Não, aqui a gente não tem prioridade, porém a gente tem muita sensibilidade das pessoas, né? Por exemplo, por conta do Covid, o número de pessoas internamente está limitado. Mas muitas lojas, muitos mesmo, quando me vêm de muleta, eles vão lá e me colocam assim, na frente de todo mundo e me colocam para dentro. Mas isso não é lei, e isso vai depender também da sensibilidade e da conversa
né? Por exemplo, teve uma outra loja de roupa que não tinha isso, não tinha nada, o pessoal não era preparado. Eu fui lá, conversei com eles, falei, olha, não tem condição de ficar nessa fila dando volta no quarteirão, não. Tem como você me ajudar? Aí ele foi e falou, olha, eu vou fazer o seguinte, para ser justo com você e com as outras pessoas, eu vou deixar você aqui sentada, direitinha, vou deixar 10 pessoas entrarem e depois eu vou deixar. Acho que tudo também é um diálogo, é conversa. O Canadá, ele tem muita flexibilidade em relação a isso. A gente consegue assim, resolver muita coisa na conversa e eu não, assim, até agora, em relação ao Brasil, eu não preciso assim, brigar nem a metade do que eu brigava no Brasil. Pois é, né? É o que você falou, é uma questão de bom senso, né? Uma coisa que eu sempre costumo falar que é bom senso, a pessoa ter bom senso, né? De que às vezes a prioridade não é feita ali, não tem uma lei, mas você tem que ter um pouquinho de bom senso, né? E vocês, meninos, o que vocês falam aí sobre acessibilidade? Se tem lei aí, se tem alguma coisa específica? Então, posso falar? Pode. Pode falar. Quando eu estava na Austrália, eu não sei te dizer se era lei, tá? Mas todos os locais que eu entrava, o pessoal dava um jeito, tudo era acessível. Não lembro de um local que eu entrei lá que não tinha um local de entrada de cadeirantes. E apesar de eu não lembrar se tinha ou não tinha coisas especiais, o pessoal era muito respeitoso, muito educado. Então eles me viam e sempre falavam, não, passa na minha frente. Então, às vezes eu ficava sem jeito de dizer, tá, tudo bem, vou passar, porque eu me sentia mal, porque todo mundo mandava eu passar pra frente. Mas se era lei ou não era, eu não sei. Eu lembro que todo local que eu ia era assim. E você, o Everton, estão perguntando se você vai voltar. Aliás, tem várias pessoas perguntando por que você expôs. Você pretende voltar? Eu voltei uns 2 anos, eu acho, já. Ou mais. Não lembro. Eu fui para 2018 que eu fui, então voltei um pouco. Eu fiquei quase um ano lá e eu teria ficado mais se tivesse dado essa primeira vez. Everson, dá um biscoito pra esse cachorro, pelo amor de Deus. É o do Everson ou do Everton que tá aí, ó? É o meu. É o meu, seu? Tá nervoso? Aquele é muito agitado, deu. Bonitinho. Ô, Everson, e aí? Tem a lei de acessibilidade? Como que é? Uma graça esse cachorro. Olha. Aqui tem uma lei federal, né? Eu dei uma pesquisada, até para não falar besteira, tem uma ADA que eles chamam aqui, né? Que é American with Disabilities, que é uma lei bem superficial, falando sobre as condições de pessoas com deficiência, abordando que todos os lugares têm que ser acessível, tem que ter políticas de acessibilidade. Por exemplo, aqui no apartamento, eu entrei aqui, o banheiro não dava para mim entrar. Então, eles fizeram uma reforma sem custo para mim, alargaram a porta bem lindona, colocaram porta de correr e fizeram uma rampa na entrada. Fizeram uma rampa na entrada, antes de eu entrar. Então, eu só pedi, assinei lá, eles fizeram. Então, assim, em alugar casa, lugares públicos, assim, sempre eles seguem essa lei. Agora, a questão de trabalho, não há uma lei específica para obrigando as empresas a contratarem, essas coisas assim, sabe? Mas as empresas aqui, elas são muito fortes na questão de acessibilidade. Então, eles forçam muito esse negócio de inclusão, apesar de ser uma inclusão bem geral, assim, não é focada, por exemplo, fala em diversidade, no caso, né? Aí envolve gays, negros, pessoas com deficiência, em geral, não focada em pessoas com deficiência. Então, se você entrar em grandes empresas, sempre tem lá eles falando que eles não discriminam, não sei o quê, mas não há um processo separado, sabe? Se você quer concorrer à vaga, você concorre na mesma fila como todo mundo. Então, mas aí tem acessibilidade mais fácil na rua? Sim, nas ruas, todas as ruas aqui tem rampas, tudo. Apesar que aqui onde eu moro, na San Diego, tem muito morro também, então muita rampa, muita descida, muita subida. Mas os lugares planos são muito tranquilos. Mas não tanto igual São Francisco, algumas ruas só. Mas, por exemplo, em shoppings, é tudo plano. Todos os shoppings que você for, condomínios, a maioria é tudo plano. Então não tem problema, não tem dificuldade nenhuma nessas questões, assim, de entrar e sair, né? Você consegue sair sossegado. Tem gente perguntando aqui, questão, não sei se é o caso de vocês, que usa sonda, fralda, alguma coisa assim, até a cadeira de roda, essas coisas, o governo cede aí, porque aqui no Brasil, muitas pessoas conseguem esses itens pelo governo, né? Uhum. A gente sabe que muitas pessoas não, mas muitas pessoas conseguem. Aí uma das perguntas é essa, a pessoa está falando que se é possível conseguir aí, que tem esse medo de ir para fora, porque aqui ela consegue tudo.
Então, aqui, se você vem como estudante, você tem que vir com seguro, né? E esse seguro não cobre nada além de emergências e urgências, né? No meu caso. Então, se eu passar mal, eu posso correr nessas emergências aí. Já a pessoa, por exemplo, que vem e fica sem status, por exemplo, quero ficar fora de status. Aí tem direito de aplicar em um convênio do governo. E com esse convênio, eles pagam cadeira, pagam tratamentos, tem uma cobertura, sabe? E todo mundo aqui da cidade, da Califórnia, é obrigado a contratar um convênio, a ter um convênio médico. Ninguém pode ficar sem convênio, né? Então, quem é baixa renda, assim, não tem condição, pode assinar esse tipo de convênio gratuito, no caso. Eu não posso porque eu sou estudante. Então, eu não posso fazer esse negócio que é do governo, só pra né? quem é cidadão, Isso. né? Minha câmera tá tremendo, gente. É meu gato que tá aqui. Na verdade, é uma pessoa que veio, ficou e não voltou mais pro Brasil, sabe? Ficou fora de status, que a gente fala, né? E aí tem o direito ao convênio fora de status. Aí é o direito que tem de pegar um convênio grátis, né? Mas para quem está estudando... Tá ilegal, não... tem isso. Isso, não tá ilegal. É ilegal que fala, mas um termo mais politicamente correto é fora de status, né? Que a pessoa entrou legalmente, mas acabou decidindo ficar por si só. Então, nesse caso, eu não tenho nenhum direito a nenhum benefício, apesar de ter muitas grupos, né, focados em pessoas com deficiência aqui. Eu não cheguei a procurar, eu até procurei, eu vi que tinha um grupo de pessoas jogando basquete aqui e tal, mas eu não cheguei a participar. Então, não sei como funciona, se eles dão essas gratuidades para quem não tem nenhum convênio, né? Que seria o meu caso, que eu não tenho um convênio completo. Entendi. Uhum. Não, bem legal. Para a Austrália, era exatamente a mesma coisa que ele falou. Uma cópia. Copy-paste é igual. É a mesma situação. Só tem um adendo que eu queria deixar bem claro. Sabe a cadeira que o governo dá para eles? Não. Sob medida. Uma Highlight. Aqui também. Cara, eu paguei 30 mil nessa cadeira. Aqui também. Lá, o governo dá de graça a cada 4 anos uma. Aqui também. É muito incrível isso. Nossa, é muita diferença, né? E às vezes a pessoa nem usa tanto a cadeira, né? E tá lá. Então. Exatamente. Então, aqui no Canadá, vou falar sobre a pessoa sendo turista e a pessoa sendo residente permanente, né? Então, assim, primeira coisa, a pessoa com deficiência, logo quando entra aqui no Canadá, ele não tem nenhuma bolsa, né? Eu recebo muitas essas perguntas. Não tem nenhuma bolsa. Porém, você tem que fazer o processo de residente permanente tudo igual como qualquer outra pessoa. E a partir do momento, tá? E isso também vocês têm que ponderar muito, né? Por quê? Porque até 2018 o Canadá não aceitava não aceitava processo de pessoas com deficiência para ser residente permanente. Por quê? Porque eles achavam que isso iria aumentar a receita do Canadá. Então, só a pessoa que nasce aqui, que já é residente permanente, né, que é cidadão, ele tem, assim, todos os direitos adquiridos, né? Eles têm sonda, eles têm cama, se você precisa de uma palmilha, se você precisa de muleta, tudo o governo dá. E a mesma coisa, e a cadeira de rodas aqui também. Aqui tem chamado um seguro de pessoa com deficiência. Você troca cada cadeira de 3 em 3 anos. E aqui, por exemplo, tem a cadeira de rodas motorizada aqui no Canadá, ela é muito barata, muito barata. R$5.000 você compra uma cadeira de rodas aqui no Canadá. Por quê? Porque ela sai em alta demanda. Porque existem muitas pessoas, por exemplo, idosos, e eles, eu preciso agora de uma cadeira de rodas motorizada. Ele, sendo uma pessoa com deficiência, ele dá entrada nesse seguro e ele recebe. Né? Eu tive acesso a uma pessoa que ela estava com várias dificuldades de saúde, ela precisava de cama hospitalar toda equipada, ela tinha em casa os bancos para ela tomar banho, era tudo pago do governo. Então, assim, tudo pago do governo. Agora, você também precisa pensar a partir do momento que você vai pedir isso aqui, porque isso pode atrapalhar todo o seu plano para o Canadá. Então, se você vier e não contribuir
por um bom tempo, até você ter esse direito, isso pode dar problema no seu processo de imigração. Ah, legal. Ô, Vivi, aproveitando o gancho, a Ana Parente falou assim, que aqui no Brasil a gente fica um ano na fila para ganhar uma Starlight. É verdade, amiga. A gente sabe que a qualidade não é das melhores, mas... Eu entrei, antes de vir para cá, eu entrei em 2009. Eu entrei no processo na justiça para ganhar um aparelho ortopédico que custou 50 mil reais. Eu demorei 4 anos na justiça. Nossa, é muito... Aqui, para mim, que uso sonda, eu em 23 anos de lesão medular, se eu peguei 100 sondas no postinho, foi muito. 100 sondas, quem usa sonda sabe que não dá para nada, gente, eu compro. Eu sempre falo isso, que eu compro porque, olha, eu trabalho, estudo, não dá tempo de ficar indo todo santo dia no postinho para ela me dar 5 sondas, 3 sondas, 2, não, 0, não dá, entendeu? É sem condição, assim. Não perguntaram muito, é a questão do trabalho. Quem trabalha aí, o Everton ficou um ano lá, você chegou a trabalhar? Como que é essa questão de emprego? Que eu acho que é uma das preocupações aqui da galera. Então, eu quis ir pra lá pra trabalhar, eu queria achar um emprego na minha área na época. Eu queria a experiência também, mas eu queria talvez tentar a experiência, estender a experiência de acabar morando lá de fato. Então, até eu vou responder uma pergunta que fizeram antes da saudade do Brasil. E daí eu fui pra lá, eu tentei emprego em alguns locais e, sinceramente, não tem tanta abertura, assim, para empregos com diploma lá na Austrália, como é no exterior. Eu senti uma certa ignorada violenta dele, digamos assim, porque não tinha resposta nenhuma, as empresas não davam resposta, eles pediam qualquer motivo de visto, falavam visto, eles não davam mais resposta nenhuma. Então, talvez, pelo que eu vi lá pelos colegas que trabalhavam com isso, entregam panfletos, construção civil, esse tipo de coisa, é muito fácil de emprego. Agora, o emprego de diploma, infelizmente, não me pareceu nada fácil. Não só por ser cadeirante, como também por ser Estrangeiro, né? no país. Estrangeiro, exato. Eu imaginava isso, né? Na Austrália, eu não sei. Eu conheço pessoas que moram na Austrália e trabalham, mas são pessoas sem deficiência, que saíram daqui do Brasil, terminaram os estudos lá e conseguiram um emprego. Mas eu acho que Eu lembro que eu até fui tendo lá, uma eu fui deficiência... uma agência de empregos que era especial para cadeirantes PCD, para pessoas com deficiência físicas ou mentais. E quando eu fui lá, a mulher foi bem sincera comigo, falou, olha, todos os empregos que eu tenho aqui são todos de subemprego. Eu tenho pilhas e pilhas de empregos para dar para ter, só que todos são para subemprego. Nenhum é para emprego que exige um diploma ou uma competência maior, digamos assim. Então, apesar de ser que o Brasil lá, essa parte, tem a obrigação de ter, não sei o quê, mas eles acabam jogando a gente para vagas praticamente inúteis, como eles fazem no Brasil igualmente. A gente sabe que é difícil também no Brasil, né? Sim, tem isso, né? Tem a questão também do estigma do brasileiro, né? É uma coisa que talvez... tá entrando muita pergunta. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda live para poder responder todo mundo. Porque, olha, Vivi, se você puder falar um pouco sobre a questão do trabalho aí, se você trabalha... Então, eu estou no processo. Eu vou falar de uma pessoa, um amigo meu cadeirante, né? O nome dele é Leandro. A gente troca bastante figurinha, né? E por mim, aqui no Canadá, você não pode dizer nem que você é cadeirante, porque existem leis que protegem contra a discriminação. Então, o que você precisa? Você precisa colocar um currículo bom, né? Não é igual no Brasil, porque assim, no Brasil a gente vê pessoas mandando currículo, pessoas com deficiência, com dificuldade na educação, né? Com dificuldade na questão da faculdade, né? A gente vê pessoas com baixa escolaridade, né? Vamos dizer assim. Porém, eu acho que lá no Brasil a empregabilidade ela gira mais forte, né? Só que, porém, assim, não vejo tantas pessoas, por exemplo, como um gerente deficiente, entendeu? Isso já é mais difícil no Brasil. Aqui é diferente, você precisa ter um currículo muito bom. O Canadá, ele investe muito na educação, então ele exige muito isso. Para você entrar no mercado de trabalho por igual mesmo, você tem que estar falando bem inglês, o teu currículo tem que estar bem apresentado, você precisa ter muita experiência naquilo que fala, você precisa ter
que eles chamam também de experiência canadense, né? Aqui existem ONGs que te ajudam nessa implantação no mercado de trabalho, né? Porém, isso tem que ser feito com muito cuidado, tá? Aqui há o incentivo do governo para empresas contratarem pessoas com deficiência, porém não é lei, não é obrigatório nenhuma empresa contratar pessoa com deficiência. Se você, por exemplo, você tem uma empresa, aí você resolve contratar uma pessoa com deficiência, aí você se inscreve lá no programa de governo, você recebe dinheiro para ajudar a você ter essa pessoa, né? Mas isso não é obrigatório para as empresas. Mas, assim, tem algumas pessoas aqui que... Algumas pessoas reclamam, né, de um preconceito velado, né? Mas, por exemplo, esse meu amigo cadeirante que está há mais tempo do que eu aqui, que ele conseguiu ser colocado no mercado de trabalho com a especialização que ele veio, né? Ele veio como contador do Brasil, então ele conseguiu validar e tal. Mas assim, no início, gente, no início para qualquer pessoa, a gente não consegue ser colocado direto na nossa qualificação. A gente vai para um grau abaixo e depois a gente vai subindo, entendeu? E, por exemplo, hoje, com 1 ano e meio, acho que ele está aqui, 1 ano e meio ou 2 anos, não, 2 anos, ele já conseguiu ser colocado como contador. Mas aí, assim, você precisa ser muito bom, você precisa ser proativo, você precisa, sabe, ser descolado. Tem que ser um bom funcionário, né? Tem que exatamente. A concorrência aqui é muito grande, tanto para pessoa com e sem deficiência, então tem que vir bem preparado. É uma concorrência por igual, né? Para todo mundo. Ou seja, não tem uma cota, que aqui a gente sabe que tem cota e às vezes eles colocam a pessoa num cargo, a pessoa fica o resto da vida naquele cargo, né? Enfim, né? Não vou entrar nesse mérito aí, porque eu acho que isso é uma conversa para outro momento. Mas mas queria que o Everson falasse um pouquinho pra gente. Eu sei que ele está estudando lá, né? Sim, aqui é a mesma coisa. Aqui é mais ou menos parecido com o Canadá, né? O mercado não tem obrigação, não tem lei que obriga a contratar pessoas, né? Mas geralmente as empresas médias e grandes, eles reforçam muito essa questão de inclusão, essas paradas assim, né? E aí vai da experiência da pessoa, do currículo, do tipo de visto também. Eu comecei, ainda não tinha autorização para aplicar em vagas, então a escola me autorizou agora, que eu já estou chegando na reta final, então eu comecei a fazer o teste, comecei a mandar currículos e até fiz 3 entrevistas, mas não evoluiu por causa da questão do visto ainda, do meu status. Então, mas assim, eles não perguntam qual é o seu tipo de deficiência ou algo assim, mas o site da aplicação tem lá perguntando, você se declara pessoa com deficiência, você se declara negro? Então tem já umas perguntas ali que talvez possa ser o controle deles, né? Mas eles colocam lá que não tem discriminação, não pode discriminar nem nada. Mas, normalmente, todos os sites de aplicação de vagas aqui tem essas perguntas. Você pode colocar ou não, fica a seu critério. Se você não quiser, fala assim, não quero falar. Aí você coloca lá. Tanto questão opção sexual, sua raça, você põe se você quiser. Mas sempre tem esses campos aí para preencher. Mas que eu vejo os conhecidos, um pessoal que eu conheci por aqui, até se consegue se colocar, principalmente quem é um americano, né? Um americano, uma pessoa com deficiência que nasceu aqui, tem os documentos, eles conseguem se colocar mais fácil no mercado, né? Voltar ao mercado, principalmente se tem uma graduação, alguma coisa, consegue os empregos assim melhores, no caso, né? Então, vai mais da questão mesmo de desenvolver um bom currículo, ter uma boa orientação para poder aplicar nas vagas, do que necessariamente a deficiência, né? Dar alguma vantagem ou desvantagem. Então, Por que vocês foram para aí? Conta pra gente aí, rapidamente, se vocês puderem, a gente faz uma roda de perguntas. Por que vocês saíram do Brasil, sendo uma pessoa com deficiência, e foram desembarcar em onde vocês estão ou estiveram? Quem começa? Quem começa? Deixa o Everton. O Everton, ele já está aí, né, nessa parte ida e volta. Eu acho que para ele vai ser mais interessante. O meu vai ser mais longo. Aí depois vem o Everton e eu finalizo. Bom, eu fui literalmente para me testar e me provar. Literalmente. Eu fui porque eu queria ver se eu conseguia morar sozinho em outro país que não conhecia ninguém. Para mostrar para os outros que eu era a mesma pessoa de antes, porque quando eu tive a lesão, perdi todos meus amigos, todos, na verdade. Perdi um monte de gente que gostava, então eu precisava disso para mostrar para mim mesmo que eu era a mesma pessoa de antes.
eu tinha a mesma capacidade de ser pessoa diante. É, ficou até mais bonito. Eu fui e tentei. É verdade. Palavras suas, Obrigado. ainda foi meu marido assistir essa live. Amor, olha, amor, te amo, viu? Ele que falou que ele tá mais bonita agora, tá? Comecei pra ver. Obrigado. Fala aí, Everson, pra gente. Então, é questão mais que eu sou muito inquieto, assim, né? Depois que eu me acidentei, eu comecei a pensar como a vida passa rápido, né? Tem um sopro, você não acaba não fazendo nada, aquilo que você tem vontade. E eu sempre comecei a pensar assim, eu vou fazer isso e vou tentar fazer isso. Então, do nada me dava um negócio doido aí, eu fazia, ia lá, saía, né? Fazia. Por exemplo, eu troquei de empresa, eu estava bem, arrisquei sair de uma. Aí eu entrei em outra, mesma coisa, estava tranquilo, podia ficar, sair. Aí quando deu a vontade de vir para os Estados Unidos, veio quando eu tive a oportunidade da última empresa, que eu trabalhei em empresa de TI no Brasil, que ela é americana. Então, eles me mandaram fazer um treinamento em Miami, quando eu estava aí no Brasil, e daí em diante, eu falei, nossa, vai ser legal morar aqui, né? Não sei o quê, não sei o que, com a minha esposa, e começou a crescer essa vontade. Só que toda vez eu tentava passar na vaga interna, ia nos processos seletivos, com 4 anos, aí desanimava porque não passava. Aí eu falei, quer saber, eu vou tentar de outra forma. Foi aí que eu dei a ideia de tirar o visto de estudante, e aí deu certo. E aí, tô aqui até hoje. Muito bom. Uhum. Vamos lá, Vivi, conta pra nós aí, por que você foi parar em Toronto? Então, eu já falei, né, que sou pentacampeã de dança esportiva em cadeira de rodas, né, e caiu no meu colo, literalmente, um projeto para poder eu passar esse conhecimento para frente, né? E, literalmente, eu confesso para vocês que eu cansei de ficar sem dinheiro para tocar meus projetos. E tenho outros projetos, assim, mais para frente. Eu sabia que se eu fizesse uma carreira fora, estudando fora, muita coisa também iria mudar. Eu fico feliz que mesmo sem faculdade, meu currículo está até sendo bem visto e sendo bem aceito por eu ter sido pentacampeã no meu país. Olha que incrível, né? Porque as pessoas, elas veem isso diferente, né? E eu nunca fui valorizada no meu país por conta disso. Eu tive sempre que trabalhar em 2 empregos, né? Lutar, trabalhar. Assim, até eu sair do Brasil, eu estava lutando por um patrocínio para o meu projeto, né? E, assim, infelizmente, nada é para frente. Então, assim, eu falei, quer saber do que mais? Eu e meu marido, os dois, né? Meu marido também trabalha na área de telecomunicações. E a gente estava muito insatisfeito no Brasil. Nada é para frente, eu sou empreendedora, já empreendo já desde os meus 35 anos de idade, entendeu? E as coisas a gente não conseguia botar as coisas para frente porque a gente, quando estava andando, depois quando a gente conseguia juntar para poder fazer um outro investimento, a gente tinha que gastar nas nossas economias para pagar o que a gente precisava manter. Então, isso é muito frustrante, sabe? E você ligar para uma pessoa daqui e perceber que o salário mínimo dá pelo menos para você se manter sem precisar, sabe? Morar com pai, com mãe, né? Eu já moro sozinha desde os meus 28 anos de idade, né? Depois eu casei com meu marido. Então, assim, tanto ele quanto eu, a gente não pensa em morar com pai e com mãe. A gente não pensa em parar de estudar, né? Tanto ele quanto eu, a gente gosta de estudar. Eu, antes de vir para cá, estava fazendo faculdade, eu só não acabei porque eu tive que escolher entre vir para cá e acabar a faculdade. A minha escolha foi vir para cá e começar tudo do zero, tudo de novo. Mas, pelo menos, eu sei que meus filhos vão ter educação, eu vou ter dignidade de vida, eu consigo pegar um ônibus sem ficar com medo de ser assaltada, né? Eu já estava ficando já com quase síndrome do pânico, porque antes de sair de casa já estava acontecendo um tiroteio, né? E eu não morava do lado de uma zona de risco. Eu morava no centro da Taquara, que era um centro como se fosse o centro da cidade. Meu marido foi assaltado antes de vir para cá por conta de, sabe, só pegar o telefone. Então, assim, essas coisas cansam, sabe? Cansam mesmo. E a gente falou, quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos vender tudo e vamos arriscar. E foi o que a gente fez. Que legal. Legal ela mesmo. Falou que queria fazer um comentário. Realmente, a segurança... Eu não fui no Canadá porque eu nunca fui. Mas tanto nos Estados Unidos como na Austrália, que eu já conheci,
não tem como explicar. Eu lembro que lá na Austrália, às vezes, o pessoal 2 da manhã correndo com suor no braço, sabe? Aquela cena de filme, as pessoas correndo de noite no meio do mato. É real lá. As pessoas saem, não tem o mínimo medo de ser assaltado. Aqui no Brasil, a gente não pode ficar dentro de casa, na garagem, que a gente tem medo de ser assaltado. Isso é Pois uma é. diferença, assim, é absurdo. É só vivendo pra acreditar a diferença que é. Tu sente na pele aquela segurança o tempo todo.